Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, aleluia. Quem é como Deus? Ninguém. Que os santos anjos do Senhor estejam na sua casa para te abençoar, selar a sua mente, os seus lábios, o seu coração e todo o seu ser. Que os anjos do Senhor selem com o sangue de Jesus todo o ambiente onde você está e que a glória do Senhor se manifeste no meio de nós. Amém, amém, amém. Hoje nós falamos de um tema muito forte, muito importante, e por isso é uma grande batalha espiritual. Para preparar essa pregação foi uma grande batalha espiritual, porém nós cremos que o Senhor faz gerar frutos, mesmo na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, e o Senhor hoje quer te revelar como se proteger do pior de todos os demônios. Gente, nós estamos falando de remédios para as piores enfermidades que existem. Pior do que as enfermidades do corpo, pior que as enfermidades do coração, do nosso emocional, são as enfermidades espirituais, o pecado. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, se perder a sua salvação? Não adianta ter dado nome a uma rua, a uma cidade, a um bairro, não adianta ter sido conhecido, honrado, aplaudido, ter tido muito dinheiro, muitos prazeres, se vai passar uma eternidade inteira no inferno, longe de Deus. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? E graças a Deus, nessa quaresma de São Miguel, você não somente vai receber grandes graças, mas você vai transformar a sua vida. Você vai crescer na sua união com Deus. Você vai colocar acima de tudo a sua salvação. Busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto vem por acréscimo. E que demônio é esse, o pior de todos os demônios? Eu quero que você entenda primeiro que para poder se salvar, nós estamos vivendo esses 10 dias vencendo o pecado. Por quê? Porque para poder se salvar, Jesus disse, precisa viver os 10 mandamentos. Um jovem rico perguntou, bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus disse, só Deus é bom. Obedeça o que Deus mandou. Está lá no Deuteronômio, as 10 palavras ditas pelo Senhor a Moisés, continua valendo hoje. Jesus vai dizer, obedece os mandamentos. E o jovem disse, eu já tenho obedecido desde a minha juventude. Jesus disse, se tu quiseres ser perfeito, vende tudo o que tem, dá aos pobres e me segue. E terás um grande tesouro no céu. O jovem queria dar um passo a mais. Então, por exemplo, na castidade, na pobreza e na obediência, todos devem viver. A castidade, a pobreza evangélica, Jesus diz, né? Quem é apegado aos bens desse mundo não entra no céu. Jesus fala da castidade, Jesus fala da obediência, sem obediência não entra no céu. Mas alguns são chamados, como o jovem rico foi chamado, a dar tudo. Mas, se você não quiser dar tudo, ou não tiver esse chamado, você precisa, ao menos, viver os 10 mandamentos. Quem não viver os mandamentos não vai se salvar. E a palavra de Deus diz, os seus mandamentos não são pesados. Claro que nós temos que carregar a cruz, mas Jesus diz, o meu jugo é leve, porque Jesus já foi na nossa frente, já venceu, já ressuscitou. Temos que lutar, passaremos por combate. Jesus diz, no mundo vocês vão ter aflições, porque esse mundo inteiro jaz sob o maligno, está na primeira carta de São João. Se vocês fossem do mundo, o mundo seria amigo de vocês, disse Jesus. Mas se o mundo vos persegue, é porque vocês não são do mundo, vocês são do céu. Perseguiu a mim antes. Jesus vai dizer que para se salvar, precisa viver os 10 mandamentos.
Guerreiros do exército de São Miguel, se nós não sabemos os 10 mandamentos, nós não somos guerreiros que estamos na guerra, na batalha. Nós não estamos sabendo guerrear. Precisamos, pegue no seu caderno e anote os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, santificar os dias de domingo e dias solenes de festa, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não mentir, não levantar falso testemunho, não mentir, não desejar a mulher do próximo, não desejar as coisas alheias. Não só decorar, precisamos entender os mandamentos. Mas nesses dias nós estamos meditando sobre a raiz desse pecado. O que nos leva a cair nesses 10 mandamentos, a quebrar os mandamentos de Deus, e são 7 as fraquezas principais. Para viver os 10 mandamentos, nós precisamos vencer as nossas principais fraquezas, defeitos, vícios e pecados. Por isso esses 10 dias são tão importantes para você. No primeiro dia você viu geral sobre o pecado, no segundo dia você viu o pecado que é a raiz de todos os outros pecados, o orgulho, a soberba. No terceiro dia você viu um pecado que na Bíblia por 2 vezes diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e a raiz da traição de Judas, da perdição de Judas, foi o amor ao dinheiro. E agora nós vamos ver mais um, que esse pecado não é o pior pecado, mas a Bíblia diz que esse demônio é o pior dos demônios. Talvez não seja o mais forte, mas esse é o que mais consegue troféus. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre o pecado da luxúria. E a Bíblia diz, a tradição da igreja diz, que o demônio responsável por esse pecado é o demônio que está no livro de Tobias, que persegue Sara. E é muito lindo, se você não lê o livro de Tobias, para você entender, né? De preferência eu recomendo que você leia na Bíblia Ave Maria, né? E essa Bíblia aqui, dá para ver? Olha aqui, né? Linda essa Sagrada Escritura. Essa aqui é a que eu uso, a Bíblia Ave Maria, gosto muito dessa tradução dela. E a Bíblia Ave Maria, ela tem alguns detalhes muito ligados, olha aqui, ó, pode mostrar aqui, muito ligados à tradução que foi feita por São Jerônimo. Claro que foi atualizada na Vulgata, né? A Neo-Vulgata foi a atualização de algumas coisas, mas essa Bíblia tem muita ligação com a tradição católica. Muitas coisas na tradução foram muito bem escolhidas. E se você ler o livro de Tobias, de preferência nessa Bíblia, nas Bíblias protestantes não tem esse livro, você vai ver a guerra do arcanjo São Rafael contra este demônio, que é chamado o demônio, o pior de todos os demônios. Numa outra tradução, de um outro manuscrito, vai dizer assim, deixa eu ver se eu encontro aqui, que no capítulo 8, anote aí, capítulo 3, versículo 8 do livro de Tobias, vai dizer que Sara foi dada 7 vezes em casamento, mas Asmodeu, o pior dos demônios, matara os seus maridos, um após o outro, antes que se tivesse unido a ela como esposos. E no versículo 17, foi enviado Rafael para curar os dois, para tirar as manchas do olho de Tobit e para dar a Sara, filha de Raguel, como esposa de Tobias, e livrá-la, libertá-la de Asmodeu, o pior dos demônios. 2 vezes. Na Bíblia, na tradução de outra Bíblia, a Bíblia Jerusalém, vai colocar esse detalhe, que ele é o pior de todos os demônios. E se você ver naquilo que Nossa Senhora fala, naquilo que Dom Bosco fala, Santo Afonso fala, e a igreja fala através dos seus santos, vai dizer que o pior pecado não é o pecado contra a castidade. Tem gente que confunde, luxúria não é luxo, luxúria não é o pecado do dinheiro, do apego ao dinheiro, da avareza, não.
luxúria é o pecado da carne. Luxúria é o pecado de usar a sexualidade de uma maneira contrária aos planos de Deus. E Nossa Senhora disse para as crianças em Fátima que esse era o pecado que mais leva almas para o inferno. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, que é o doutor nessa área de moralidade, né? Santo Afonso vai dizer: a maioria das pessoas que vão para o inferno por causa deste pecado, ou se não é por causa dele, é com ele. Então, o pior dos pecados não é esse. O pecado de matar pessoas, de torturar pessoas, o pecado na área da política, de roubar coisas que são destinadas às pessoas necessitadas, são pecados muito mais graves. O pecado de matar criancinhas no ventre da mãe. Existem pecados na área de crime, de inveja, são pecados piores do que os pecados da carne. Assaltar um banco, por exemplo, não é todo mundo que tem facilidade de assaltar um banco. Mas cometer pecado contra a castidade é mais fácil para cada um, principalmente nos dias de hoje. Por isso Nossa Senhora disse em Fátima que esse é o pecado que mais tem levado pessoas para a perdição. E quando as crianças viram Nossa Senhora em Fátima no primeiro dia, 13 de maio, elas perguntaram: de onde é vós me ser? Ela disse: eu sou do céu. E elas perguntaram se elas também iriam para o céu. E perguntaram também, a irmã Lúcia tinha 10 anos, mas ela tinha 2 amigas que tinham acabado de morrer. Uma fazia mais ou menos 1 mês, a outra talvez uns 2 meses, não me recordo exatamente. Uma tinha 16 anos, se chamava Maria das Graças. Não, Maria das Graças? Maria das Neves, perdão. Maria das Neves tinha 16 anos. E a outra amiga dela tinha entre 18 e 20. Ela vai escrever isso no livro escrito pelo Carmelo de Coimbra, está lá, que a idade de uma, a que foi para o céu, era 16 anos. Perguntaram: e a Maria das Neves está no céu? Nossa Senhora disse: eu sou do céu. E ela disse: sim, ela está no céu. E perguntou: e a Amélia? E Nossa Senhora respondeu triste: ela estará no purgatório até o fim do mundo. Gente, os historiadores de Fátima, deixa eu ver aqui, eu peguei aqui o dado bem certinho para falar para vocês. Os estudiosos de Fátima vão dizer, olha só, Amélia, a tal Amélia a respeito da qual Nossa Senhora disse que ficaria no purgatório até o fim do mundo, era uma jovem da mesma aldeia que moravam as crianças videntes, e que ficara conhecida na cidade por uma irremediável desonra em matéria de castidade, afirma o historiador de Fátima, cônego Sebastião Martins dos Reis. O pecado que levou esta jovem de 18 a 20 anos, 18 a 20 anos, uma jovenzinha, elas iam para a casa da irmã Lúcia para aprender a costurar, tanto a Amélia como a Maria das Neves. Uma de 16 anos foi direto para o céu, se não foi direto, em torno de 1 mês já estava lá. Quando ela perguntou a Nossa Senhora, estava no céu. Mas a outra estará no purgatório até o fim do mundo. Olha como o pecado na área da castidade ofende o coração de Deus, desagrada a Deus. Olha como é importante nós acordarmos para o tempo que nós estamos vivendo, que tudo está parecendo que é normal, mas não é normal. Tudo aquilo que se torna comum, não quer dizer porque outro faz, aquilo não se torna normal, não se torna aprovado por Deus, porque várias pessoas perto de você estão fazendo errado, você não vai ser justificado por fazer o errado. Ah, mas se eu fizer diferente vão falar mal de mim. Que falem. Quem quiser agradar o mundo se torna inimigo de Deus, diz a palavra. Então, Nossa Senhora vai dizer para a pequena Jacinta: os pecados que mais levam almas para o inferno são os pecados da carne. Hão de vir umas modas que ofenderão muito a nosso Senhor.
As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem modas. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Os pecados do mundo são muito grandes. Se os homens soubessem o que é a eternidade, faziam tudo para mudar de vida. Os homens se perdem porque não pensam na paixão e morte de nosso Senhor e não fazem penitência. Muitos matrimônios não são bons e não agradam a nosso Senhor e não são de Deus. Gente, isso é muito forte. Uma criança de 7 anos, claro, aqui ela já tinha em torno de 8 a 9 anos, estava pertinho de morrer, e ela falou para sua madrinha tudo isso que Nossa Senhora ensinou a ela. Que os pecados que mais levavam à perdição eram os pecados contra a castidade. Por isso, não é o pior pecado. Existem pecados piores: o ódio, a inveja, a malícia, a maldade, a crueldade, o crime, o assassinato, matar crianças no ventre da mãe. Mas a maioria desses pecados grandes começa com o pecado na área da castidade. Por isso esse demônio é o demônio que mais tem troféus. Ele diz: sou eu que consigo arrastar mais almas para a perdição. A minha rede de pescaria é maior do que de todos os outros demônios. Por isso que lá no capítulo 3 do livro de Tobias está escrito no versículo 8, ele é o pior de todos os demônios. Existem o Apocalipse fala do grande dragão chamado Diabo ou Satanás. Existem os maiorais, mas os exorcistas dizem: esse aqui é um dos 3 maiores. Ele pode não ser o maior, mas ele é o pior, no sentido de que é ele que mais está em contato com a maioria das pessoas. Porque, diz São João da Cruz, interpretando o Apocalipse, vai dizer que a mulher, a grande prostituta, está sentada à beira de muitas águas. E João pergunta, está lá no livro do Apocalipse, que águas são essas? E vai dizer: são todas as nações, todos os povos que estão sendo tocados por essa prostituta. Todos eles se embriagaram com o vinho da sua luxúria. Todos eles se embriagaram com o pecado na área da castidade. Não existe ninguém fora Jesus e Maria que nunca cometeu ou de matéria leve ou de matéria grave, pecado mortal. Mas todos se embriagaram desse vinho da luxúria da grande prostituta. E esse é o pecado que mais tem arrastado pessoas para o inferno. Eu lembro que o padre Luciano, ele foi um padre italiano, ele foi nosso diretor espiritual por 8 anos, lá de Belém do Pará, ficou 25 anos em Belém, 26 anos noutra região do Pará. O padre Luciano disse que quando chegou aqui em 1951, ele nunca tinha visto uma mulher com perna de fora na vida dele. Hoje nenhuma criança mais pode dizer isso. Nossa Senhora apareceu lá em Quito, no Equador, e disse que as crianças do século XX não seriam mais almas virginais, seriam manchadas, porque o olho é a janela da alma, e elas seriam manchadas na sua alminha, mesmo que sejam virgens, mas seriam manchadas. As crianças do nosso tempo estão manchadas por um bombardeio de imagens que lançam sementes de impureza, e isso vai destruindo a alminha das crianças. Claro que a gente não pode colocar nossa criança dentro de uma redoma, mas a gente pode fazer a nossa parte e pode proteger os nossos. Gente, o Senhor hoje quer te ensinar que esse assunto é muito sério. Talvez você possa dizer assim: irmão, devia pregar mais sobre o amor de Deus, devia pregar mais sobre curar as pessoas que estão em depressão, pregar mais sobre a misericórdia de Deus. Para que falar desse assunto? O diabo quer que a gente fique quietinho e não fale desse assunto. São João Bosco foi um grande santo. Poucos santos têm a sua imagem lá no Vaticano. E São João Bosco é um deles, que tem uma imagem imensa dele lá no Vaticano, para querer dizer que foi um santo muito importante. E esse santo teve umas experiências místicas, que não foram sonhos, foram revelações, foram visões.
e ele teve a visão do céu, do inferno e do purgatório. Claro que não é o céu ver a Deus. Lá, quando ele chegou no céu, São Domingos Sávio encontrou com ele. Ele tinha cuidado, ensinado São Domingos Sávio o caminho do céu, não é? E lá ele viu São Domingos Sávio e ele diz: eu não podia imaginar que o céu fosse tão feliz, tão maravilhoso. Meu Deus, como é lindo! E São Domingos Sávio riu para ele e diz: Dom Bosco, aqui não é o céu. Aqui é só a antessala do céu. Aqui é a criação embelezada pelo poder de Deus. Mas o céu é ver a Deus. Você não pode entrar no céu sem morrer. E Dom Bosco já pensava que ali era o céu. Ali era só a preparação, a antessala do céu. Mas quando ele chegou no purgatório, ele encontrou um bispo no purgatório. Não dá para eu contar todos os detalhes, vale a pena também você ler esse livro muito especial, Céu, Inferno e Purgatório, na visão de Dom Bosco. E quando ele vê esse bispo, ele conversa várias coisas, ele vai com o anjo da guarda dele, nessa visão do purgatório, e o bispo fala que existe um nevoeiro que fica em volta das pessoas, e que não deixa as pessoas verem o mundo espiritual, e faz as pessoas caminharem para o abismo sem perceber. E olha só o que ele vai dizer sobre essa questão. Essa neblina que deixa as pessoas cegas é produzida principalmente por causa da impureza. Assim como a virtude que mais brilha no paraíso é a pureza, muitas pessoas não sabem. Pureza é viver a castidade, é viver a sexualidade da maneira certa. Impureza é pecar contra a castidade. São Paulo diz: quem peca contra a castidade é o único pecado que, além de ofender a sua alma, ofende também o seu corpo, né? Mancha também a sua alma e o seu corpo. E ele vai dizer: a virtude que mais brilha no paraíso é a pureza. Assim, a obscuridade e a neblina são produzidas principalmente pelo pecado da imodéstia, quer dizer, se vestir mal, não é? E da impureza. E essa negra nuvem impede a visão dos jovens, e eles vão rumo ao precipício. Diga-lhes que se conservem zelosamente na virtude da pureza, porque esses florescerão como lírio na casa de Deus. E o que se requer para guardar a pureza? Dizei-me, e eu direi aos jovens. E o bispo disse: recolhimento, obediência, fuga do ócio e oração. E o que mais? Aí o bispo só mudou a ordem: oração, fuga do ócio, obediência e recolhimento. Nada mais, obediência, recolhimento, oração e fuga do ócio. Recomende essas coisas e serão suficientes. Obediência aos mandamentos de Deus e aos seus superiores. Recolhimento, ter momentos de oração e viver nessa vida espiritual, ter uma vida espiritual. Oração sem cessar, não somente no momento do rosário, no momento da missa, mas a sua vida deve ser ligada com Deus. E fuga do ócio. Davi caiu no pecado da impureza, Davi traiu, Davi engravidou a mulher de um homem casado, porque ele não quis ir para a guerra, acordou tarde, já era bem tarde, e ficou passeando, ocioso, sem fazer nada. Os santos dizem que quando a gente está ocioso, existem vários demônios em torno da gente. Quando a gente está trabalhando, só tem um para tentar a gente. Mas quando a gente está à toa, ocioso, eu não estou falando de você ter um momento de lazer, ter um momento, por exemplo, de retiro espiritual. Isso não é ócio. Ócio é você ficar jogando o tempo fora. Isso daí faz com que os demônios te tentem muito mais e você vai cair no pecado. E Davi estava lá ocioso, viu uma mulher se banhando, e ali ele mandou chamar aquela mulher, engravidou, e depois de engravidar, tentou solucionar trazendo o marido dela não se uniu a ela. Por quê? Porque a lei de quem está na guerra não podia se unir à sua esposa, era uma pureza própria para estar na guerra, e ele era fiel, Davi não era fiel, nesse momento, claro, não é?
Então ele mandou colocar esse homem na frente da batalha e abandoná-lo para ele morrer. Davi cometeu um pecado terrível, vários pecados terríveis, e tudo começou com o ócio e com o pecado na área da castidade. Você vê que esse não é o pior pecado, mas é esse pecado que leva as pessoas para cometerem pecados muito piores, muito mais graves. Então o Senhor está nos dando o remédio. E isso é muito importante, gente, porque o catecismo diz assim: a sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana, na unidade do seu corpo e da sua alma. Diz respeito à afetividade, à capacidade de amar e de procriar, e de um modo geral, à aptidão para criar laços de comunhão com os outros. O catecismo está dizendo no número 2332, a sexualidade é uma besteira, o que importa é fazer o bem para o próximo. Não! Se você não vive bem a sua sexualidade, você não vai viver bem a sua emotividade e o seu relacionar-se com as pessoas. Adão e Eva, quando foram criados por Deus, eles olhavam um para o outro e eles tinham o desejo de fazer o outro feliz. Sabe qual era o sentimento que Adão e Eva tinham? De autodoação. Mas por causa do pecado, a sexualidade deles ficou estragada, ficou inclinada ao egoísmo. E aí passou a existir a autossatisfação, usar do outro para ter prazer. Você amar uma pessoa é você se doar junto com ela para uma missão, para gerar filhos, para criar uma família e se sacrificar nesse mundo para ver essa família feliz. Já somente gostar, aproveitar da pessoa, você ama uma pessoa, mas você não ama uma laranja. Você espreme ela, corta ela com a faca, espreme ela, né, para beber o suco. E é isso que a gente está fazendo com as pessoas, usando as pessoas e não amando. O Senhor quer nos ensinar a amar de verdade. Viver a castidade é amar de verdade. Não viver a castidade é não amar a Deus, não obedecer a Deus, não amar a si mesmo, o seu corpo, porque você estraga sua sexualidade, sua afetividade e é estragar o outro. Nosso Senhor quer nos ensinar, e Dom Bosco continua tendo as suas visões. Uma outra visão que ele teve do inferno, o seu anjo da guarda mostrou para ele muitos jovens caindo no inferno por causa do 6º mandamento, contra a castidade. E eu vi que muitos dos jovens do meu oratório seriam condenados por esse pecado se morressem hoje. Entre eles, haviam alguns que na sua aparência eram muito bons, muito santos. E o anjo disse, Dom Bosco disse: o que eu devo fazer para salvar esses meninos? E o anjo da guarda disse que o laço, um dos laços que mais levava os jovens para a perdição, era esse pecado, o laço da impureza. E o que eu devo fazer? Prega em toda parte contra a impureza. Dom Bosco ouviu o anjo da guarda dizendo essa ordem de Deus: pregue em toda parte contra a impureza. Eu quero agradecer aqui a Deus pela existência do grande servo de Deus. Está vivo ainda, eu falo servo de Deus, mas aqui na terra, que é o Padre Jonas Abib. Porque o Padre Jonas Abib é filho de Dom Bosco, ele veio dos salesianos. E ele obedeceu essa palavra que Deus disse a Dom Bosco à risca. Por isso a Canção Nova fez tanto sucesso entre os jovens. Porque eles pregavam a castidade, a radicalidade, viver o Evangelho na fidelidade. E eu mesmo fui muito tocado na minha história, por causa das pregações do Padre Jonas, do Dunga. Meus irmãos, eu nunca tinha ouvido ninguém pregar sobre o que era masturbação, sobre o sexo antes do casamento, sobre pornografia. Nunca tinha ouvido um padre falar isso na missa, nunca. A primeira vez que eu ouvi foi o Dunga pregando sobre isso e depois o Padre Jonas.
nos eventos que a Canção Nova fazia. E eu louvo a Deus por isso, porque eu fui por 5 anos escravo do pecado na área da sexualidade. A gente hoje toma cuidado para não falar essa palavra, porque muitas vezes tem crianças ouvindo, mas gente, as nossas crianças precisam aprender desde cedo, da maneira certa, com muita sabedoria, mas precisam aprender, porque elas estão aprendendo com a internet, e os pais muitas vezes nem sabem, aprendendo do jeito errado, com os coleguinhas e com a internet, até com desenhos animados. E eu não tive quem ensinasse nessa parte. Meus pais falavam de casar virgem, isso eu sabia, mas durante 5 anos eu fui escravo desse pecado que se comete sozinho, não é? Então o que aconteceu? Somente depois de 2 acidentes graves que eu tive, que Deus usou isso para que eu fosse curado, para que eu fosse liberto. E no segundo acidente eu tinha me decidido, por uma decepção que eu tive, me decidi pelo pecado na área da castidade. Eu não ia mais viver a castidade, no sentido de casar virgem. Eu já estava escravo durante 5 anos do pecado sozinho, não é? Na área da castidade. Foi tanta vergonha para confessar, mas por causa dessa vergonha, o Senhor me deu a graça de vencer para sempre nessa área. Deus seja louvado. E eu louvo a Deus por existir a Canção Nova, por essa pregação de, graças a Deus, já estava caminhando, né? Já tinha tido esses 2 acidentes, quando ouvi pela primeira vez o Dunga pregando sobre esse assunto, a Canção Nova pregando sobre esse assunto, e é necessário pregar sobre esse assunto, é necessário papai e mamãe conversar com os filhos, senão eles vão aprender coisas erradas. E o Senhor vai nos dizer através de Tobias, olha só o que diz aqui no livro de Tobias, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui qual é a passagem. Tobias capítulo 3. Se você tem sua Bíblia aí, abre. Tobias capítulo 3. Versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Sara, rogo-vos, Senhor, que me livreis dos laços desse opróbrio, ou então me tira dessa terra. Vós sabeis que eu nunca desejei homem algum, que guardei a minha alma pura de todo mau desejo. Nunca frequentei lugares de prazer, nem tive comércio com pessoas levianas. Se eu consenti em casar-me, foi por vosso temor e não por paixão carnal, não é? Foi sem dúvida, porque eu não era digna deles, ou talvez eles não eram dignos de mim, ou então me destinastes para outro homem. Sara tinha perdido 7 maridos, quando foram se unir a ela, morreram, porque eles eram impuros, e eram mortos por esse demônio chamado Asmodeu. E quando Tobias vai se casar com Sara, ele vai dizer para o anjo diz, ele não sabe que é o anjo Rafael, pede pois ela ao seu pai como sua esposa. Mas Tobias respondeu, eu ouvi dizer que ela já teve 7 maridos e todos morreram, e dizem que foi um demônio que os matou, por isso eu tenho medo que isso aconteça comigo, pois eu sou filho único, e isso levará meus pais à morte. Mas o anjo respondeu, grava essa palavra, Tobias capítulo 6, versículo 18, ouve-me agora, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São aqueles que se casam, banindo a Deus do seu coração e de seu pensamento, e se entregam à sua paixão, como o cavalo e o burro, que não têm entendimento. Sobre esses o demônio tem poder. Sobre aqueles que vivem a castidade, o demônio não tem poder, o arcanjo São Rafael está dizendo. E olha só o que ele diz ainda. Quando eles vão se casar, tu te aproximarás dessa jovem no temor do Senhor, mais com o desejo de ter filhos do que pelo ímpeto da paixão carnal. E logo em seguida, olha aqui, eu não sublinhei, mas deixa eu ver aqui o versículo. E Tobias
Enfim, deixa eu resumir para vocês. Tobias obedeceu e ele diz uma frase linda, que não foi pela paixão carnal que ele se unia a ela, mas pelo amor a Deus e pelo desejo de ter filhos. A igreja ensina que quando você se casa e você não tem essas duas coisas, para que o seu casamento seja puro, a sua união com a sua esposa ou com seu esposo tem que ter as duas coisas. 1, a abertura à vida. E 2, o desejo de se unir mais no amor a essa pessoa. A igreja diz, se faltar uma dessas duas coisas, o sexo praticado é pecado, é luxúria. Se não tiver abertura à vida, você está... Porque a sexualidade foi criada para duas coisas, para a união dos cônjuges e para a procriação. Por isso a igreja ensina que se pode usar o método Billings, se for causa grave e justa. Somente os métodos naturais, se for causa grave e justa. Por isso é bom o acompanhamento espiritual do casal. Porque se existir um impedimento, um fechamento à vida, é luxúria. Está aqui no livro de Tobias, está no ensinamento da igreja. A Jacinta disse, muitos matrimônios não são agradáveis a Deus. Para que o amor seja verdadeiro, ele precisa ser fiel, ele precisa ser fecundo, ele precisa ser total, ele precisa ser livre. Se não for isso, ele não é amor verdadeiro. A sexualidade humana é uma imagem de algo muito maior que Deus nos criou. Por isso ela deve ser vivida da maneira correta. Se nós não vivemos corretamente a sexualidade, nós não viveremos corretamente o plano de Deus para nós. Você vai ver no livro do Gênesis que Deus criou o homem e a mulher. O Gênesis começa com um casal, um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Mas vai terminar também com um casal. O livro do Apocalipse vai mostrar o Cordeiro e a sua esposa, a igreja. Deus criou a sexualidade para que o amor fosse exercitado na linha horizontal, aqui na terra. O amor de um homem que é diferente da mulher, ama o diferente, se sacrifica, renuncia aos seus gostos. E a mulher que ama o diferente, renuncia a si mesmo. Na autodoação nascem os frutos, os filhos. Isso é uma imagem do amor de Deus para com a criatura, de Deus para com a sua igreja. Por isso o Apocalipse vai terminar com um casamento. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, para as núpcias do Cordeiro. Por isso o sentido da sexualidade deve nos apontar para o céu. E dentre muitas coisas, para o homem, o remédio para vencer esse pior de todos os demônios. Santo Agostinho, junto com vários outros santos, Santo Afonso, vão falar do perigo do olhar. Para o homem, o principal cuidado deve ser o olhar. Não que para a mulher não seja. E principalmente nesses dias de hoje. O maior cuidado do homem deve ser o olhar. E o maior cuidado da mulher deve ser o mostrar. O homem e a mulher devem ter cuidado nas duas coisas, mas o homem deve ter um cuidado muito maior com seus olhos. Santo Antão vai dizer que basta um olhar para o corpo de uma mulher, com malícia, você viu e chamou a atenção, mas o segundo olhar que você lança já é pecado. Pode ser pecado venial, mas se você continua e insiste, se torna pecado mortal. Santo Antão diz, basta um olhar malicioso para abrir toda a porta do inferno, para todos os demônios virem até você. Basta um olhar impuro. Olha só. E Jesus mostrou isso para vários santos, que o olhar acende a chama do pecado. Para o homem o maior cuidado é isso. E para a mulher o Padre Pio vai dizer que o maior cuidado deve ser na maneira de vestir. Ele fala para as mulheres, eu quero que vocês, minhas filhas espirituais, façam um grande apostolado da modéstia no vestir,
do cuidado. Ah, mas é ele que tem maldade. É porque o homem e a mulher têm maldade do pecado original. Só que a maldade da mulher é de se mostrar, a maldade do homem é de querer pegar, de querer capturar. Então entende que a psicologia do homem é diferente. Mesmo que ele não queira, existe uma doença chamada pecado original. Então, Padre Pio diz, mulheres, sejam puras, está na carta de São Pedro. Cuidado, sejam modestas no vestir. Porque vocês estão levando muitos homens para o inferno e vocês também estão no caminho se vestirem assim. E Santa Faustina, e eu termino com isso, Santa Faustina Jesus vai revelar a ela um grande meio de vencer esse pecado contra a castidade. Eu peço licença para ler para vocês aqui o que Jesus revelou a Santa Faustina. Na quinta-feira, na adoração noturna, estamos na quinta-feira e vamos ter daqui a pouco a adoração noturna. Quando eu cheguei para a adoração, logo me envolveu um recolhimento interior. E eu tive uma visão. Eu vi Nosso Senhor amarrado a um tronco e começou a acontecer a flagelação. Eu vi 4 homens que se revezavam em açoitar o Senhor com azorragues. O meu coração desmaiava só de olhar para esses suplícios. Então o Senhor me disse essas palavras: eu sofro uma dor maior do que essa que estás vendo. E Jesus me deu a conhecer por quais pecados submeteu-se à flagelação. Foram os pecados da impureza. Por que terríveis sofrimentos morais passou Jesus quando se submeteu à flagelação. Então Jesus me disse: olha bem, repara o gênero humano na presente condição. Gente, era a década de 30, viu? Olha o gênero humano na presente condição. E imediatamente eu vi coisas horríveis. Se afastaram os algozes de Nosso Senhor e vieram flagelá-lo outras pessoas que seguravam nas suas mãos chicotes e castigavam sem piedade o Senhor. Eram sacerdotes, religiosos, religiosas e os mais altos dignitários da igreja, o que muito me surpreendeu. Havia leigos de diversas idades e classes. Todos descarregavam a sua maldade sobre o inocente Jesus. Ao ver isso, o meu coração entrou numa espécie de agonia. E quando flagelavam os carrascos, Jesus se calava e olhava para longe. Mas quando flagelavam essas almas que eu falei acima, Jesus fechava os olhos e um gemido surdo, mas terrivelmente doloroso, escapava-lhe do coração. E o Senhor me fez conhecer detalhadamente a maldade dessas almas ingratas e pediu que eu o consolasse. Gente, eu e você, quantos daqueles chicotes fui eu e você que fizemos em Jesus quando nós pecamos contra a castidade? E eu termino dizendo para você, o remédio que Jesus está dando para que nós possamos nos libertar desse demônio é a paixão de Cristo. Se você que tem medo de ver o filme da paixão, de ver aquele momento que Jesus é rasgado, sabe por que você tem medo? Não é só porque você não quer ver Jesus sofrendo, não. É porque você não quer reconhecer que foi você que fez isso com Ele, que fui eu que fiz isso com Ele. Jesus disse assim: são poucas as almas que contemplam a minha paixão com verdadeiro afeto. Sente um pouco do que eu senti. Olha para a minha dor, a minha carne foi rasgada pelos seus pecados da carne. Deixa eu te libertar, mas olha para a minha paixão, olha para as minhas chagas, olha para a minha cruz, e você não vai ter coragem de cometer o pecado. O demônio Asmodeu foi expulso quando Tobias pegou as entranhas do peixe e queimou o coração do peixe. São João da Cruz diz: você precisa queimar na brasa do amor de Deus as suas paixões, matar essas paixões erradas. Você precisa olhar para a chaga de Jesus. Eu e você precisamos morar nessas chagas, contemplar essa paixão,
deixar esse sangue nos lavar. São poucas as almas que meditam bem a minha paixão, com verdadeiro afeto, mas as almas que fazem isso, eu concedo graças muito maiores, essas que mergulham no mistério da minha paixão. Jesus está te dizendo que através desse mistério das chagas, da morte, mas também da ressurreição dele, ele vai te libertar. Você não vai ficar preso para sempre, não. E saiba que se você tem um coração humilde, que chora, que luta, que quer sair desse pecado, Jesus, você está agradando muito a Jesus, mesmo nas suas quedas. Você que está lutando, você que está batalhando e quer ser fiel a Jesus, as chagas dele para você serão vitória.